Graça e paz, amados irmãos. Hoje é quarta-feira, nosso dia de culto, de oração e de meditação também na Palavra de Deus. Ao nosso Deus toda a honra, glória e louvor. Estamos aqui para adorá-lo, para ouvir também da sua palavra e também para confessar os nossos pecados, pedir perdão e buscar também o favor e a graça dele para com todas as nossas necessidades. Ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra e glória, ao seu Filho que se deu por nós, a glória, o louvor, e que o Espírito Santo venha estar conosco a nos guiar e a nos ensinar, a nos dar dons e também a nos envolver com a sua graça para servirmos melhor ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que neste dia de culto de oração, nós vamos, no que tange a palavra de Deus, continuar a leitura de Mateus 28, que lemos quando da celebração da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas agora, depois de Jesus ressurreto, Jesus vai ser assunto aos céus, e antes de ser assunto aos céus, de voltar para o Pai, ele deixa a continuação do seu evangelho e da missão nas mãos da sua igreja, dos seus discípulos, do seu povo. Então, nós vamos hoje falar sobre o tema: a missão continua através da igreja. A missão de Jesus não parou. Ele veio, cumpriu a sua missão de salvar, fez a obra vicária na cruz, ressuscitou, venceu a morte, porque sendo Deus garantiu-nos a vitória sobre a morte e pode nos garantir então a vida eterna. E logo ele indica a sua igreja, ele comissiona a sua igreja a ir e fazer discípulos, aí e pregar o seu evangelho até que ele volte para buscar a sua igreja. Então nós vamos ler Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler com muita reverência e temor. Abra sua Bíblia aí. Enquanto, uma vez que você está abrindo a Bíblia, eu quero orar neste momento, consagrando todo este culto, toda a nossa adoração ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por teu grande amor em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos salvou, que morreu, ressuscitou e vivo está à tua destra a interceder por nós. E por ele, pelo vivo e novo caminho, o sangue de Jesus, seu Filho, é que nós vamos à tua presença. E queremos te glorificar, te engrandecer ao Pai eterno, pelo que tu és, Senhor soberano, Criador de todas as coisas. Senhor, te louvamos por tua presença aqui entre nós. Sê propício a nós, recebe de nós a gratidão, o louvor e a adoração, todo o nosso culto ao único Deus, porque só a Deus nós devemos adorar, só a ti, ó Deus, nós adoramos. E te louvamos no nome do teu Filho amado Jesus. Fala ao nosso coração pela palavra de Deus. Suscita em nosso coração despertamento para obedecermos a tua palavra, para vivermos conforme a tua vontade, para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou uma vez que nos salvou, nos chamou, nos elegeu para ser seu povo, Senhor. Te louvamos, agradecidos no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. A palavra de Deus, abra comigo em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Já celebramos a Páscoa, semana passada, a morte e a ressurreição de Jesus. E ao continuarmos da leitura de Mateus 28, vimos Jesus, antes de sua ascensão aos céus, reunindo os seus discípulos, eles e aquelas mulheres que o serviram durante o seu ministério terreno, e orientando-os a estarem em Jerusalém, aguardando o dia de Pentecostes, quando aconteceria, quando eles seriam batizados com o Espírito Santo. E assim, cheios do Espírito Santo, eles iriam por todo o mundo a fazer discípulos, pregando, batizando, ensinando e levando o evangelho da salvação, o evangelho do reino, pelo mundo todo. Então, esse texto aqui, Jesus mostra que ele agora, uma vez que ele cumpriu a missão, a sua morte vicária pelos pecadores, ressuscitou, venceu a morte, agora ele tem toda a autoridade
pois já cumpriu toda a missão que o Pai lhe confiara, e ele tinha autoridade agora para enviar a sua igreja, enviar os seus discípulos às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que ele tinha mandado, e ele falou que estaria com eles todos os dias, até a consumação do século, até o dia da sua volta. Então, é isso que nós vamos meditar hoje aqui, a missão da igreja. A igreja, então, deve continuar a missão que Jesus iniciou de pregar o Evangelho, porque ele começou a sua missão desde a sua primeira pregação dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, está em Marcos 1,15. E agora a igreja deve manter essa mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede em Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltará, ele salva, ele liberta, ele cura, ele faz maravilhas. Essa é a mensagem da igreja. Ele pode te dar novo nascimento, nova vida, nova caminhada. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Essa é a mensagem da igreja. Então, ele falou, ele deu a ordem. E agora, como Rei, Mestre, Senhor e Salvador, ele estava dando uma ordem à sua igreja, aos seus discípulos: pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar o caminho da salvação. E em nome de quem? Em nome da Trindade, da unidade divina. Uma vez autorizados por Cristo, que ele falou: toda autoridade me foi dada, não é isso que nós lemos? Então o Senhor Jesus falou também que vocês não vão fazer a missão, meu povo, sozinhos, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, até que a missão de vocês seja plenamente realizada. Enquanto vocês evangelizam, enquanto cumprem a missão, estarei convosco. E quem deve fazer? Ele falou: ide, portanto, ele falou a todos os seus discípulos. Ali estavam as mulheres e os homens, os 11 naquela situação, depois eles elegeram o 12º, e as mulheres também que faziam parte do ministério de Jesus. Naquele encontro ele falou: agora eu tenho autoridade de mandar vocês ao mundo fazer discípulos, pregar o Evangelho, continuar a obra de salvação do mundo. Eu já cumpri a minha missão, eu já paguei pelo pecado de todos, todo que crê será salvo. Então, não é opcional. Todos nós, seguidores de Jesus, todos servos de Jesus, todos que são discípulos de Jesus, os que são crentes em Jesus, servos de Jesus, têm a missão de ir pregar, fazer discípulos em nome de Jesus, e pregar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é opcional, é uma ordem do Rei, é imperativo. E Paulo, falando disso, ele fala que nós somos embaixadores por Cristo, lá em 2 Coríntios 5,20. Então nós somos aqueles que agora representamos o reino de Deus agora no mundo. Jesus foi para o Pai, e agora nós aqui, enquanto vamos e fazemos discípulos, estamos representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, cumprindo a missão que Ele nos confiou. Mas é interessante que em Atos 1:8 a 11, Jesus também falou de algo que Ele faria para aqueles que, uma vez revestidos do poder, eles poderiam fazer a obra, que eles não tivessem medo de fazer a obra, porque Ele haveria de os revestir de poder, e poder do Espírito Santo. Atos 1:8 a 11, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos eles, e como a nuvem o encobriu diante dos olhos deles. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, ou dois anjos vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Então, Jesus agora falou: estou indo, e antes de ir vocês têm uma missão, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vão ser batizados com o Espírito Santo, vão receber a virtude do Espírito Santo para serem minhas testemunhas pelo mundo todo, até os confins da terra, a começar de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus, mais uma vez,
no livro de Atos, Lucas registra a confiança que Jesus depositou em nós, sua igreja, nos discípulos, e nós que somos aqueles descendentes dos discípulos pela pregação do Evangelho, a igreja do Senhor. Ele reafirma que a missão é nossa, a missão é do seu povo, a missão é do seu discípulo, a missão é da sua igreja. Primeiro, nesse texto a gente vê que o recurso para o cumprimento da ordem: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, não ia faltar recursos. Não seria na nossa força, no nosso poder, no nosso eloquência, no nosso grande conhecimento, nossos diplomas, mas o poder viria do Espírito Santo diretamente a nós. Viria do céu até a nossa vida para pregarmos este Evangelho e testemunharmos Jesus até que Ele venha. Então, é o poder do Espírito Santo na vida do crente que faz com que o seu coração é compungido em amor às almas perdidas e no desejo de levar o Evangelho a todos os povos, ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, de escola, faculdade, aos seus pais, aos seus irmãos, à sua parentela, e onde quer que você for, você ser luz, ser sal, seu instrumento de Deus. Então, este é o recurso dado pelo Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue fazer nada. Por isso, tão logo alguém crê e é batizado, ele tem que ser revestida do Espírito Santo, para ele ser mais um missionário, uma missionária no mundo. E outra coisa, não é só brilhar longe, mas brilhar perto. Há muitas pessoas querendo ir a lugares longe, a fazer uma visita a um lugar para pregar o Evangelho, passar uns dias ali. Mas primeira coisa, você tem que olhar para você mesmo, falar: olha, eu estou brilhando perto, o meu vizinho, eu estou pregando para ele, os meus colegas de trabalho sabem que eu sou crente, meus colegas de escola, os meus parentes têm visto Cristo em mim. Muito antes de você ir longe, você tem que brilhar perto. Essa lâmpada que está me iluminando aqui, se ela estiver perto de mim, ela clareia, mas se ela estiver bem longe de mim, do outro lado da rua, eu vejo que ali há uma luz, porque não dá para esconder a luz. Jesus mesmo falou que não se pode esconder a luz debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma embalagem. Não tem jeito, a luz foi feita para colocar no velador, ou seja, para colocar em um lugar visível. Então, primeiro você tem que estar brilhando perto para você brilhar longe. Tem pessoas que nem começou ainda a missão perto, já quer ir longe. Eu queria tanto que a igreja me elegesse e me mandasse lá para a África. Eu já conheci muitos membros de igreja que falaram que ia para a África. E até hoje não foram, porque eles não estavam dispostos a pagar o preço. Antes de ir para a África e ir para a Oceania, você precisa ser um evangelista no seu bairro, na sua igreja, na sua comunidade, onde você vive. Recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo, serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra, tanto perto quanto nas proximidades, quanto longe, até os confins da terra. O lugar da missão que Jesus confiou à igreja, depois que ele ressuscitou e antes de ser assunto aos céus, que lugar é esse da missão da igreja? O mundo. A igreja é enviada ao mundo. Foi muito bom nós comemorarmos a Páscoa, semana passada, mas agora cumpre-nos uma missão de levar o Evangelho, porque após Jesus, a sua ressurreição, ele deu uma ordem à igreja: ide e fazei discípulos. E está no gerúndio, quando você vai no original, é indo diariamente fazendo discípulos. Enquanto você vai, faça discípulos. E foi assim com a igreja, nos primórdios da igreja. Veio uma grande perseguição em Jerusalém e o texto está lá escrito: e por onde iam pregando o Evangelho. Por onde os dispersos pela perseguição que houve em Jerusalém iam, eles estavam plantando a igreja do Senhor, o Evangelho de Jesus, salvando, fazendo discípulos, batizando e ensinando o Evangelho de Jesus, aquilo que ele mandou fazer. Romanos 10, 8 a 18, tem várias perguntas que precisam ser respondidas por nós. O apóstolo Paulo, sobre a questão da missão da igreja, ele fala assim: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Romanos 10, 8 a 18, porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra de fé que pregamos.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Ou seja, não há preconceito de status social, povo, nação, língua, etnia. O Evangelho é universal, é para todos. Todos que ouviram o Evangelho e crer serão salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todos que invocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, Paulo está dizendo: tem que ser pregado o Evangelho em obediência à ordem. A palavra de fé que pregamos. E ele fala: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então a evangelização é pessoal, bem perto de ti. A evangelização, ela é global no sentido que nós devemos alcançar todo mundo, mas é cada cristão falando do amor de Deus a alguém, a um familiar, a um vizinho, a um amigo. É daí que acontece arrependimento, conversão e rendição a Jesus. Por isso que a palavra está perto de ti. Ou seja, ninguém vai pregar um evangelho genérico, sem nenhum compromisso de viver o evangelho aprendendo aquilo a quem ele prega, porque a pessoa a quem você pregar vai começar a ver o evangelho a partir de você, do seu testemunho, do seu comportamento, das suas obras. Ele verá se você está pregando a verdade em Cristo. Por isso que fala: a palavra está perto de ti. A palavra de fé que pregamos e deve ser de preferência individual. O discipulado deve começar um a um. Foi assim desde o princípio. Jesus chamou seus discípulos um a um. Ele nos ensina isso quando chamou seus discípulos. E hoje nós temos o evangelho por todo o mundo, porque cada dia um crente ganhou um para Cristo. E este um ganhou outro para Cristo. Ganhou dois para Cristo, ganhou três, um a um. Até que o evangelho chegasse até nós. Foi assim e será até a volta de Jesus. Outra coisa: quem crê e confessar Jesus será salvo. Então é preciso a pessoa ouvir para crer e confessar Jesus. E o que crê e confessar será salvo. Ele está no versículo 9. Versículo 12 fala: o evangelho é para todos os povos e nações, ou seja, não há preconceito de raça, cor, tribo, língua, etnia, família, é para todos. Tanto judeus como gregos, ou seja, tanto judeus como gentios, outros povos, né? E todo que invocar Jesus como Salvador será salvo. Então, a oportunidade para você que está ouvindo, se ainda não invocou a Jesus como seu Salvador, hoje é dia de você invocá-lo como Salvador, pedir perdão dos seus pecados e crer e confessá-lo para você ser salvo. Mas há algumas interrogações que o apóstolo, falando da missão da igreja, fala que só invocarão a Cristo se crerem, que só crerão se ouvirem, e só ouvirão se pregarem a eles o evangelho. Olha bem a missão que nos é confiada, a mim, a você, irmão e irmã. Só ouvirão se pregarem, só invocarão a Cristo se crerem, só crerão se ouvirem, só ouvirão se pregarem o evangelho a eles, e só pregarão se forem enviados. Como o crente é enviado? Quando ele crê, confessa Jesus como Salvador e passa a meditar na palavra e crê no conteúdo da palavra de Gênesis e Apocalipse, e ele ama a palavra, ele se alimenta da palavra, ele está pronto como um enviado a pregar o evangelho a outros. Ele não precisa fazer primeiro um seminário para ser um pregador da palavra. O ID é para todos. Só pregarão se forem enviados. Por isso que é necessário o discipulado. A
pessoa recém-convertida precisa ser discipulada para ela estar pronta para dar testemunho da fé a tantos quanto a perguntarem, né? E Jesus falou: examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Então, é através de conhecer as Escrituras que você pode ser um enviado, um missionário no mundo, cumprindo o ID que Jesus te confiou e nos confiou. E é claro, versículo 16 fala que nem todos irão obedecer. Infelizmente, até muitos cristãos não estão obedecendo o ID e não estão dispostos a obedecer. Esse é problema do pastor, dos missionários. Eu dou minha oferta, eu dou minha contribuição, eu vou na igreja uma vez por semana, eu não tenho tempo, eu tenho medo de pregar o evangelho, eu tenho vergonha de pregar o evangelho. Aí o versículo 16 fala aí, não é isso? O versículo 16 deixa bem claro que nem todos obedecem ao evangelho e nem todos acreditam na pregação, não é isso? Então nem todos irão obedecer, como também nem todos irão crer. Você vai pregar para alguns também, e mesmo pregando, sendo crente fiel, tendo a vida exemplar, pregando com todo o amor àquela pessoa, ela vai rejeitar o evangelho. Mas você tem que pregar. Você tem que pregar, não tem como. Pastor, eu cansei, eu não vou pregar não, que já decepcionei com fulano, no dia que eu fui pregar para ele, me xingou. Não, você tem que pregar. Se ele rejeitar, é problema dele. Jesus mesmo, quando mandou seus discípulos a pregarem, ele falou: se vocês entrar na cidade e receberem, passem pela cidade. Se eles os expulsarem de lá por causa do evangelho, vocês devem sacudir a poeira das suas sandálias e ir embora. E vocês estarão livres do sangue daquelas vidas. No dia do juízo, eu não vou cobrar de vocês o terem pregado ou não aquele povo. Vocês foram pregar, eles não quiseram crer. Por isso que o texto já fala que nem todos irão obedecer, como também nem todos irão crer. E fala que, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a pregação do evangelho. Por isso a nossa responsabilidade, após Jesus cumprir na cruz, após Jesus ressuscitar, ele agora confia a missão a nós, a igreja, porque a fé vem pelo ouvir a pregação do evangelho. E a última pergunta desse texto que Paulo fala é o seguinte: será que ouvirão, né? Mas perguntam: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Então a pergunta é: será que ouvirão? Por certo, todos irão ouvir, sim, a palavra de Cristo, o evangelho que salva, com a igreja indo até os confins da terra. Paulo faz essa interjeição aqui, essa pergunta, esse questionamento, porque ele sabia, mas ele já responde: por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra, até os confins do mundo. Então, por certo, todos ouvirão, porque você e eu, nós como igreja, as igrejas do Senhor pelo mundo afora, irão ser fiéis até o fim, para ir a todos os povos, nações, línguas, pregando este evangelho. Por isso, após a morte e a ressurreição, Jesus deixa uma missão comigo, com você, com esta igreja, com aquela igreja, com toda a sua igreja, com todo o seu povo. Ide por todo mundo fazer discípulos. Ide pregar o evangelho a toda criatura. A missão é nossa, não é opcional. A igreja não pode omiti-la, senão ela vai neutralizar a obra que Jesus fez na cruz. Tem um texto maravilhoso que eu quero ainda meditar com os irmãos sobre esse ide, que em consonância com o ide que nós lemos em Mateus 28, 18 a 20, que é Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Veja bem, há muitos cristãos falando: Maranata, vem Senhor Jesus. Que bom, todos nós almejamos e devemos dizer sim: Maranata, vem Jesus. Mas a vinda gloriosa de Jesus, meus queridos e queridas, a vinda gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja está diretamente relacionada ao cumprimento da missão no mundo. O texto dá a entender que é nós que vamos adiar ou antecipar a volta de Jesus. Se nós cumprirmos a missão o quanto antes, o Senhor virá para buscar a sua igreja e para julgar os vivos e os mortos. Mas se nós protelarmos, se nós, com nosso desânimo, nossa frieza espiritual, nossa falta de amor ao mundo,
não testemunharmos em casa, na vizinhança, no colégio, no trabalho, não fazer missões aqui no bairro, não fazer missões em outros bairros, em outras cidades inalcançadas, em outros países não alcançados, nós estaremos adiando a volta de Jesus. Porque Deus, sendo justo, dará oportunidade a todo o povo, nação e língua de ouvir, para depois poder julgá-los. Como você julga alguém inocente que não teve chance de ouvir? Deus é justo. Nós não pregamos que Deus é justo, irmãos. Por isso que o texto diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, ou seja, todos os povos, todas as etnias terão que ouvir, terão que ter ouvido de alguma forma que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e voltará, que Ele salva e liberta, que Ele veio buscar e salvar o perdido. É a mensagem que nós devemos, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. Depois que todo o povo, nação, língua, toda etnia, toda tribo ouvir, então virá o fim. Então Jesus virá para reinar, virá para julgar os vivos e mortos, virá para nos trazer novos céus, nova terra, onde reina a paz, onde reina a luz. Então, a vinda de Cristo está relacionada com o cumprimento da missão da parte da igreja, da minha parte, da sua parte, da parte de todas as igrejas fiéis do Senhor. Irmãos e irmãs, amados do Senhor, devemos, no poder do Espírito, ter urgência e fidelidade no cumprimento da missão que nos foi confiada. Ide, indo, façam discípulos, batizem, ensinem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias. Isso não é opcional, é uma missão dada a todo crente, a todo servo, a toda serva. Essa missão foi confiada à igreja. Você é a igreja do Senhor, você é povo de Deus, você é servo do Senhor, é servo do Senhor. Vá e faça discípulo diariamente. Testemunhe deste evangelho, em cada ato, em cada gesto, em cada pensamento, em cada ideal do seu coração, que o seu ideal maior não seja ser um homem famoso, uma mulher famosa, uma pessoa dono disso, dono daquilo. O seu ideal principal deve ser servir ao Senhor e proclamar o seu evangelho. Você pode ter fama, pode ter sucesso, pode ter emprego bom, pode ter uma herança muito grande, mas a principal missão nossa é pregar e testemunhar de Jesus ao mundo. Amém? Irmão, o que você tem feito? Irmã, o que você tem feito com respeito à missão que Jesus te confiou? O que nós temos feito em relação ao ID? Até semana passada estávamos celebrando a morte, a ressurreição, a paixão de Cristo, mas ela fecha com o ID. A paixão e morte do Senhor não podia fechar a não ser com o ID, porque senão a quem Ele iria salvar? Ele precisa salvar, Ele veio para salvar e veio buscar e salvar o perdido. Então agora a missão da igreja é pregar este evangelho, é testemunhar este evangelho ao mundo, é levar essa mensagem ao vizinho, ao parente, ao amigo, às cidades, aos povos, às tribos, por todo o mundo, tanto indo quanto também sustentando os que vão. Quando separaram Paulo e Barnabé para ser os primeiros missionários da parte da igreja, a igreja que ficou se comprometeu em sustentá-los. E depois, na caminhada deles, enquanto eles formavam outras igrejas, essas igrejas aprenderam também a ajudar a sustentá-los na missão, a ponto de Paulo diversas vezes agradecer as ofertas recebidas da parte das igrejas para o sustento da missão. Então é você ir e você também sustentar os que vão, com amor, com dedicação, com esmero. O que você tem feito com a missão que Jesus te confiou? Você tem vivido a vida cristã santa, um verdadeiro testemunho de crente para o seu vizinho, seu amigo, seu colega, sua parentela? Você está disposto a ir? Se o Senhor te der uma missão especial de ir para um lugar pregar o evangelho, você está disposto a renunciar a tudo e ir? Você está disposto a abrir mão de um pouquinho do que você tem para sustentar um missionário, uma missionária? Fazer uma oferta de missões, ou às vezes comprometer com um irmão que foi de semanalmente ou mensalmente mandar para ele uma ajuda, para ele pagar o aluguel naquele lugar que ele está, para ele comprar bíblias para distribuir para aquele povo onde ele está, para ajudá-lo às vezes a construir a capelazinha que ele está construindo lá naquele lugar. Então isso é cumprir a missão que nos foi confiada. O que você tem feito com o ID? Com a ordem dada pelo nosso Mestre e Senhor? O que nós temos feito, irmãos?
Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tua santa palavra, pela ordenança que o Senhor nos deu de ir fazer discípulos, de ir pregar este evangelho, e a garantia que temos que o Senhor nos dará poder no Espírito Santo, nos revestirá de poder do Espírito Santo para pregar este evangelho, e também da garantia que o Senhor nos dá que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor cumpriu a sua parte, morreu morte de cruz, ressuscitou, venceu a morte e nos confiou uma missão gloriosa de ir e anunciar este evangelho até que o Senhor venha. E o Senhor espera ver multidões, conforme descrito em Apocalipse, de todos os povos, tribos, nações e línguas, etnias, diante do trono, glorificando o Cordeiro. O Senhor espera dizer a muitos: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós devemos então cumprir essa missão, Senhor. Ajuda essa igreja, ajuda a minha vida, ajuda a vida dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, a serem fazedores de discípulos, proclamadores deste evangelho, testemunhas fiéis deste evangelho, para atrair outros a Cristo, a salvação, a nova vida, ao novo nascimento e à vida eterna. Ó Deus, ajuda-nos, inspira-nos, reveste a tua igreja do Espírito Santo e não nos deixa esfriar, mas aviva-nos todos os dias no cumprimento da missão, porque o Senhor está conosco e o poder do Espírito Santo já nos foi disponibilizado para fazermos essa obra. Não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito, conforme diz a tua palavra. Aviva a tua igreja nesses dias. Levanta a igreja que ame as almas perdidas, que busque pregar este evangelho a tempo e a fora de tempo. Cada servo, vai começar de mim, Senhor. Te louvamos, agradecidos por tua santa palavra. Aplica a tua palavra aos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Bendito é o nome do Senhor. Nós também vamos estar orando agora pelos pedidos que nos chegaram até de tardinha. E há alguns pedidos aqui. O Pedrinho, um menino que pediu oração pelo tio que estava doente, agora está pedindo oração para que Deus console a todos os seus familiares pela perda daquele tio que veio a falecer com a Covid. É uma criança pedindo oração e a consolação pelos seus. Então, nós vamos orar por esses pedidos aqui e que você possa nos acompanhar daí clamando com o Pedrinho, a irmã Patrícia, também a irmã Maria, também a irmã Lúcia. Nós estaremos orando também pelo irmão Zemar, que está com alergia, né? Precisa de ficar livre daquela alergia. E orando também por todas as famílias da igreja, por toda a igreja do Senhor, pela obra missionária. Há muito que orar, há muito que clamar. Jesus mandou-nos orar e vigiar. Jesus nos mandou pedir e dar-se-vos-á. Então nós vamos orar agora, cumprindo a missão que Jesus nos fez, de ir ao Pai com clamor, com oração, em favor de muitos. E em favor de nossas vidas também, pois carecemos da graça do Senhor a cada segundo da nossa existência. Vamos orar ao Senhor. Você daí acompanha a oração. Se você quiser daí, onde você estiver, se ajoelhar com sua família, faça isso agora, no temor do Senhor, com grande reverência. Desligue tudo, não deixa nada perturbar esse momento de oração, esse momento de culto ao Senhor, porque é coisa séria e o Senhor está aqui, está aí com você. Ele falou: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, Ele estarei com eles. E este é o momento nós vivenciarmos essa promessa do Senhor, neste momento de pandemia, quando não podemos nos reunir em grandes grupos como podíamos antes dessa pandemia. Vamos orar ao Senhor agora? Oremos juntos. Vamos orar começando pelo Pedrinho, depois Patrícia, irmã Maria, irmã Lúcia, e também pelo irmão Zemar, e também por todas as famílias da igreja e a nossa nação também. Senhor nosso Deus, nós vamos a Ti, em nome de Jesus, colocando agora cada prece, cada pedido, cada oração, cada clamor dos Teus servos diante do Senhor. E nós clamamos, Senhor, e humildemente nos submetemos à Tua grandeza, ao Teu poder, à Tua graça e à Tua misericórdia. E pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, pela vida do Pedrinho, ó Deus,
Ele agora pede oração para que Deus console todos os seus familiares. Consola sim aquela família, aquela criança, neste momento difícil que eles estão passando. E abençoa aquela criança, para que ela cresça também na graça, no conhecimento de Jesus. E tenha também uma vida abundante com o seu, Senhor. Ó Deus, abençoa essa vida. Traz salvação, traz alegria, traz paz e toda consolação à sua família, Senhor. No nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Oramos agora também, Senhor, com a irmã Patrícia. Ó Deus, abençoa a sua vida, usa a sua misericórdia e favor para com a tua serva, para a saúde física, mental, espiritual da tua serva. Ó Deus, abençoa a tua serva e seu filho Richter, seu esposo Henrique, a sua filha Sara, traz saúde e proteção, toda aquela família. Ela pede que o Senhor abençoe também todo o corpo ministerial da igreja, Senhor. Abençoa todo o presbitério da igreja, para que o Senhor encontre homens e mulheres fiéis para mais servir ao Senhor aqui. Ó Deus, abençoa também, Senhor, as nações, os povos, no decorrer dessa pandemia, fazendo cessar o quanto antes essa pandemia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia neste momento tão difícil que o mundo passa, como a tua serva pede, Senhor. Ó Deus, nós clamamos também agora, Senhor, Deus, que o Senhor possa trazer salvação, proteção, libertação, cura aos familiares da irmã Patrícia. Salva toda aquela família, traz ao conhecimento de Deus, traz todos à cruz de Jesus, para que rendam-se a Jesus e o tenham como Senhor e Salvador, e tenham vida em abundância, vida nova e vida eterna, Senhor. E ela agradece por tudo que o Senhor tem feito, e ela quer agora dedicações de graça ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por ela e sua família. Abençoa e renova a tua serva e recebe dela a gratidão, o louvor que lhe é devido. Nós oramos também pela saúde da irmã Eleni, Senhor, que ela possa ter plena e total recuperação sua saúde. Abençoa com ela, irmão Darcy, todos os seus familiares ali, e protege nesse momento difícil que estamos vivendo. Abençoa toda aquela família amada, Senhor, no nome de Jesus. O Senhor abençoa também a irmã Maria. Ela pede, Senhor, oração por ela, sua família, e pela salvação de todos. Ela pede também pela igreja de Camuel, e pede também que nós oremos pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria em tomar decisões corretas em prol do bem-estar e da saúde do nosso povo. Abençoa os nossos líderes políticos, ó Deus, para que eles cheguem ao consenso e tomem decisões sérias para o bem do nosso povo e da nossa nação, até que passe essa pandemia. E abençoa a nossa nação, para que tão logo passar essa pandemia, a nação possa se reestruturar, crescer, gerar emprego para todos, sustento para cada família. Também abençoa também a tua igreja, os povos, as famílias da nossa nação, os empresários e aqueles que têm posses, para que possam também estender a mão aos necessitados neste momento tão difícil que passa a nossa nação, Senhor. Para que ninguém tenha fome num país que produz alimento para a metade do mundo, Senhor. Que não tenha ninguém passando fome no nosso país, que nós possamos estender a nossa mão em amor aos nossos semelhantes, Senhor, a começar pela igreja do Senhor. Ó Deus, também nós oramos, Senhor, como a tua serva pede, pela igreja. Abençoa toda a tua igreja, renova o teu povo, aviva a tua obra, para que sejamos um povo unido de um só Deus, de uma só fé, de um só Espírito, de um só amor, de um só Senhor. Um povo que caminha junto, proclamando o Evangelho, vivendo a vida de santificação para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoa também a irmã Lúcia. Ela pede, Senhor, para que o Senhor abençoe a sua filha Tassiana, que está um pouco deprimida e longe de casa. Vai enquanto Tassiana, console o seu coração e dá ela a paz que só o Senhor pode dar, para que em breve ela possa estar com a sua família, em paz, com saúde. Livra ela também, no meio dessa pandemia, de todo contágio, e dá ela paz interior para prosseguir com fé, com esperança, com alegria pela vida, Senhor. Sustenta aquela menina, aquela jovem agora, onde estiver, no teu amor. Que os teus anjos acampem ao redor dela e a abençoe, Senhor. Ó Deus, livre de todo o mal. Dá saúde também, com a tua serva pede, saúde e paz para todo o mundo, Senhor. Realmente nós temos que orar pela paz no mundo, temos que orar pela saúde do mundo nesse momento de pandemia. A tua serva, diaconisa, irmã Lúcia, pede, tenha misericórdia do mundo, no meio desse caos que estamos vivendo, Senhor.
saúde e paz para todos, Senhor. É que a tua salva pede, Senhor. Ó Deus, nós oramos, Pai eterno, pela saúde do irmão Zemar. Livra ele, Senhor, daquela alergia o quanto antes, para ele poder trabalhar em paz, com tranquilidade e desenvolver o seu trabalho e sustenta a sua família, Senhor. Abençoa o teu servo, onde ele estiver agora, Senhor. E renova o teu servo, alegra o seu coração e livre de toda enfermidade, Senhor. Ó Deus, oramos também por todas as famílias da igreja. Oramos pela família da Andréia, pela família do Wesley, Camila, família da irmã Martinha, da irmã Glória, a família do irmão Zemar, a família da irmã Lúcia, a família da irmã Maria, a avó do Betinho, a família do irmão Wagner, ó Deus, a família da Cristina e seus 2 filhos, Senhor, abençoa ela, Senhor, a família, Senhor, do irmão Darcy, a família da irmã Patrícia, a família da irmã Helena, a família da irmã Agostinha, a família da irmã Edna, a da Betinha, Senhor, do irmão Marcos e Ilma, da Ana Paula, Senhor, ó Deus, abençoa essas famílias, Senhor, onde elas estiverem, protege, livre de todo mal, ó Deus, abençoa a família da irmã Delene, sua mãe, seus irmãos, seus netos, seu filho, Senhor, abençoa essas vidas, a família do irmão Zé Luiz, abençoa e protege essas famílias queridas, Senhor. Ó Deus, colocamos também diante de Ti a vida do Vando, protege, abençoa ele, Senhor. A família também, ó Deus, dos meus vizinhos ali ao redor, dando paz, alegria, livrando meus vizinhos dessa contaminação ali, Senhor, onde eu moro. Ó Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, cada família, família da irmã Márcia, Senhor, seu esposo, seus filhos, sua sogra, seus netos, noras, abençoa, Senhor, e traz paz e alegria naquela família, entrosamento naquela família, Senhor. Ó Deus, abençoa sim. Ó Deus, abençoa com toda sorte de bênçãos essas vidas, esses lares, essas famílias, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoa as igrejas aqui do bairro, para que sejam fiéis, para que cuidem também do seu povo, que não brinquem com essa pandemia, Senhor, com reuniões, com aglomeração desnecessária, Senhor. Dá juízo aos nossos líderes religiosos, para que não promovam a contaminação do povo, pelo contrário, zelem pela saúde e o bem-estar do povo, até que passe toda essa situação difícil, Senhor. Ó Deus, abençoa os nossos presidentes, nossos governadores, prefeitos, para que cheguem a um acordo, tomem decisões sérias e boas para o bem do nosso povo. E não deixe faltar a vacinação, não deixe faltar também atendimento, socorro para as pessoas, Senhor. E juízo na cabeça de cada brasileiro, de cada um fazer a sua parte, Senhor. Tem misericórdia, nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, abençoa todo o teu povo, toda a tua igreja. Abençoa também a irmã Cristina e o Gilberto, seus filhos, Senhor, onde estiverem também. Restaura a vida espiritual daquela família, Senhor, e livre de todo o mal. Ó Deus, abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a obra missionária, não deixe faltar obreiros, não deixe faltar saúde para eles também, não deixe faltar sustento para a tua obra. Abençoa também os líderes da nossa Convenção Batista, para que sejam cuidadosos com a obra do Senhor nesses dias, zelosos, os demais pastores, para que zelem por suas igrejas, preserve a saúde do seu povo, Senhor, os demais líderes religiosos do Brasil, para que cada um faça a sua parte, cuidando do seu povo, Senhor. Ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Abençoa os nossos jovens que estão estudando. Abençoa, apesar deste ano, às vezes estudando, Senhor, via internet, mas que eles possam ser bem-sucedidos, que não retarde muito a sua formatura e que tão logo eles formarem, que as portas sejam abertas de empregos para eles, Senhor, que o Brasil volte a crescer e haja oportunidades iguais para todos, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa a nossa nação, tira esse marasmo de atraso, Senhor, de politicagem no nosso meio, para que a nossa nação, que é tão grande, tão rica de bens e tão mal administrada, volte a ser bem administrada e voltada para o bem do seu povo e não de um pequeno grupo de políticos com as suas politicagens, Senhor. Tenha misericórdia, muda o coração dos nossos políticos, Senhor, para que eles pensem o povo, não só suas famílias e seu bem-estar, Senhor. Traz, Senhor, juízo, responsabilidade aos nossos políticos, às nossas autoridades constituídas, a pensar o povo como um todo e não só as suas vidas particulares, Senhor. Tenha misericórdia e os abençoa, para que eles, tendo juízo, sejam também abençoados com as suas famílias, Senhor.
Te louvo por tudo, recebe de nós a gratidão, perdoa os nossos pecados, aumenta-nos na fé, ensina-nos a amar como o Senhor nos amou, ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou, ensina-nos a estender a mão ao necessitado como o Senhor tem estendido a mão e nos socorrido a cada minuto, Senhor. Te louvamos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Eu queria também, irmãos, avisá-los sobre a escola bíblica em casa, os irmãos fazerem a recapitulação nesse próximo domingo, e eu já estou adquirindo junto à editora Cristã Evangélica a revista Uns aos Outros, que vai continuar o tema que nós estudamos sobre a unidade da igreja. E já fiz o pedido, e amanhã já estarei encaminhando para lá, para talvez semana que vem, recebendo as revistas, entregar na casa de cada irmão a sua revista, para você estudar com sua família nos domingos pela manhã. O tema será Uns aos Outros, uma série de estudos maravilhosos sobre o que Jesus ensinou quanto à unidade da igreja, o caminhar juntos fazendo a obra do Senhor. Irmãos, não baixem as armas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais? A oração, o amor, a unidade. Essas são as armas espirituais do cristão. O estender a mão, socorrer o outro, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. E nesses dias, orar sem cessar, irmãos. Toda hora que você lembrar, esteja a orar, a clamar por você, por sua família, pelos seus, pela sua vizinhança, pela nossa nação, pela nossa cidade. Se cada cristão soubesse o seu papel e cumprisse a sua parte, talvez Deus já estaria nos visitando e trazendo bênçãos e nos livrando mais rápido dessa pandemia. Alguém perguntou, quem é culpado dessa pandemia? Eu falei com as pessoas, olha, culpado somos nós mesmos, humanos, porque toda a crise que vem no mundo é causa do nosso pecado, da nossa ganância, da nossa usura, vírus, bactérias em multiplicação no mundo são causas da nossa forma de tratar a nossa própria existência e o meio ambiente em que vivemos, Então, e também a ganância, a usura, o espírito individualista que está plantado na humanidade. Então, as pandemias, Deus não é culpado. Deus permite para que nos corrija, sim, porque é a ação do próprio homem, maltratando a si, o seu próximo e, principalmente, o mundo em que vivemos. Então, que nós possamos orar e nós possamos também aprender a fazer a nossa parte. Por exemplo, nesse momento de pandemia que nós não podemos encontrar um com o outro, quando tiver o tempo de saúde, o tempo de paz, valorize o seu pai, valorize estar com sua mãe, valorize seus amigos, valorize sua família, porque muitos, por causa do egoísmo, dos prazeres do mundo, das vantagens, dos vícios, jogam tudo para cima. E vem uma pandemia dessa para nos ensinar que mesmo querendo, nós não podemos estar juntos dos nossos queridos. Então, que é tão logo passar essa pandemia, você repense a vida. E principalmente um convite que eu faço, entregue a sua vida ao Senhor. Passa a seguir a Jesus e seguir o evangelho do amor dele, que você vai ver, será outra vida, um novo viver. Amém? E se você é crente, aplique mais a palavra de Deus, os ensinamentos que estão aqui, ensinados por Jesus e os apóstolos, você vai ver como você viverá uma vida bem melhor após essa pandemia, na prática do evangelho, no amor de Cristo. Amém? Essas são as minhas considerações, minha palavra de consolo e exortação aos irmãos neste momento. Eu quero abençoar os irmãos e despedir dos irmãos agora com a bênção apostólica. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, Pai bendito, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus e a sua igreja espalhada em toda a face da terra. Abençoa conosco a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, as igrejas que estão pelo mundo pregando este evangelho com fidelidade. E também a obra missionária, para que o evangelho do reino chegue a todo o povo, nação, etnia e língua, que o Senhor possa voltar e buscar a tua igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E Deus abençoe os irmãos. Se precisar de alguma coisa, ligue para o pastor, estamos às suas ordens.